Bom dia, pessoal. Nessa aula número 15 eu vou falar um assunto bastante interessante, aí, principalmente nas aulas de biologia, né, na aula de química também. Acho que o pessoal, né, as professoras aí devem estar falando e comentando sobre esse assunto, porque ele é um assunto que influencia diretamente, né, o meio ambiente, que é o assunto relacionado à dilatação da água. A gente chama de dilatação anômala da água porque é uma dilatação que ocorre, né, de forma irregular, se ela for comparada a uma dilatação de outro tipo de líquido, né, ou até um outro tipo de metal, né, como a gente queira considerar aí, que a gente possa estar analisando, né, a variação de temperatura e a variação de volume dele. Então, o que acontece com a água, né? A dilatação da água, diferentemente dos outros líquidos, ela ocorre de forma anormal, ou seja, de forma anômala, né? Ou seja, o que aconteceria, né, num líquido normalmente? Aumentando a temperatura, o volume iria aumentar. Com a água, isso não acontece dessa forma, né? Então, a gente tem o seguinte: características da dilatação da água. Conforme a água se aquece, ou seja, passando de 0 graus para 1 grau, para 2 graus, 3 graus, até chegar em 4 graus, o que acontece? O volume dela reduz, em vez de aumentar, né, conforme a gente já estudou aí na dilatação dos sólidos, né, e outros líquidos. A água acontece o contrário, ela acaba diminuindo de volume. Bom, o aumento de volume só vai acontecer a partir dos 4 graus. A partir dos 4 graus, né, de aquecimento, 4, 5, 6, 7 graus, a água aí ela vai ter o volume aumentado. Bom, esse gráfico aí que eu estou apresentando para vocês é um gráfico que mostra aqui a variação, né, o volume, o comportamento do volume em função da temperatura aí que está, né, sendo submetida essa amostra de água. Então a gente tem ali, ó, né, aproximadamente um volume de 1,02, ou seja, 1,0002 litros. Então aumenta um pouco, né, vamos dizer assim, em relação a 0 graus, em relação à temperatura de 4 graus, que seria um volume exatamente de 1 litro, né? Bom, a partir de 4 graus, a curva aqui já está mostrando que o volume começa a aumentar, né? E aí ele vai aumentando até que a água chega ao ponto lá de chegar à temperatura de aproximadamente 100 graus, que ela começa a vaporizar. Mas o nosso interesse aqui, ó, é mostrar o que isso, né, pode acarretar aí na natureza, certo? Bom, por que isso ocorre? Vamos tentar entender o fenômeno aí relacionado à química, né? As moléculas de água no estado sólido, né, vamos pensar na água na forma de gelo, né, estão ligadas por meio de uma ligação molecular originada da atração de polos, né, polos negativos e positivos, que são as chamadas pontes de hidrogênio, que são as ligações entre as moléculas, né? Bom, formando uma geometria que exige uma área maior, ou seja, um volume maior, na verdade. Quando a gente aquece essas moléculas, né, há uma agitação maior nas moléculas, quebrando essas pontes de hidrogênio, ocorrendo uma redução no volume de água, fazendo diminuir o volume ocupado, a área ocupada por elas. Então aqui a gente tem, ó, uma molécula de água, né, H e o oxigênio, certo? Então a molécula chamada de molécula polar, ela tem polaridade. E essas pontes de hidrogênio que são formadas entre o hidrogênio e o oxigênio são, né, as ligações que ocorrem entre as moléculas, certo? Entre uma molécula e outra a gente vai ter essas chamadas pontes de hidrogênio, certo? Que são as ligações intermoleculares. E essas pontes aqui, algumas delas se rompem, né? E aí então a molécula se reposiciona, vamos dizer assim, quando a água passa do estado sólido, gelo, para o estado líquido. E aí diminui então esse volume. Bom, é por isso que a gente tem aí uma redução, né, de volume com o aquecimento da água quando ela chega a 4 graus Celsius. Consequências dessa dilatação anômala. O que a gente tem como consequência disso, né? Primeiro, a redução do volume da água a 4 graus, né, menor volume. Segundo, a água a 4 graus tem maior densidade, ou seja, é uma água que a gente chama de mais pesada, né? E essa água, portanto, ela vai ficar na parte inferior do reservatório, ou seja, ela vai ficar no fundo, né? Não ocorre correntes de convecção na temperatura de 4 graus Celsius. O que são as correntes de convecção? A convecção é uma forma de transmissão de calor, certo? Isso ocorre no ar,
né, nos gases, vamos dizer assim, em geral, e também ocorre nos líquidos, né? Quando a parte recebe calor, a parte inferior de um líquido, possivelmente de alguma chama, vamos pensar numa panela, né, que esteja com água em cima de uma chama de fogão. Então a chama entra em contato com o fundo da panela, aquecendo esse fundo da panela, e o fundo da panela está em contato com a água. Essa água que está próxima ao fundo da panela, ela aquecida, ela sobe. Então tu faz uma corrente de convecção no líquido, né? Então tu vai ter esse movimento, ou seja, a água quente sobe e a água fria que está na superfície desce. Esse movimento de transferência de calor entre a parte de cima e a parte de baixo do líquido acaba não ocorrendo. Por que não ocorre a 4 graus? Porque a água a 4 graus ela tem uma densidade maior no fundo, né? Então ela acaba ficando mais pesada do que a água que está na superfície, que pode ter uma temperatura diferente, né? 3 graus, 2 graus ou até mesmo, né, chegando a 0 graus. Então vamos pensar o seguinte, né? A água que está no fundo é uma água que tem uma temperatura diferente que está na água da superfície. Isso eu estou considerando um lago, né? Bom, dessa forma o gelo formado na superfície de um lago, né, ele é um isolante térmico também. Então ele já ajuda, aquela camada de gelo que fica em cima já ajuda, né, a isolar termicamente então o lago, né? Bom, a água no fundo dos rios, né, ela não congela, preservando a fauna local. Imagina se congelasse de cima a baixo, né, de cima a baixo todo o rio, toda a fauna ia ser comprometida. Bom, ali a gente tem nessa imagem o seguinte, né? A gente tem uma abertura no gelo, certo? Aqui dá para a gente observar bem, né? Essa parte aqui que é o isolante, né? Ou seja, é uma camada de gelo que acaba se formando aqui, e isso faz com que, né, tu tenha um isolante térmico. Então a gente quebrando essa camada de gelo, a gente vai encontrar, né, a região onde a parte, né, da água ainda não congelou, ou seja, ela está no estado líquido aqui, ó, certo? E isso ocorre por quê? Porque não há transferência de calor, ou seja, a água que está em cima, ela não vai transferir o calor para a parte de baixo. Por quê? Porque é uma água mais leve, aquela corrente de convecção não vai existir dessa forma, né? Então essa é a ideia que está por trás disso. Então aqui a gente tem, né, na superfície a água está a 0 graus, então aqui pode estar uma temperatura bastante baixa, né, menos 10, menos 15 graus, aqui está no exemplo, está menos 10, mas esse frio aqui ele não chega, né, à parte de baixo do rio, ou seja, ele não vai formar, né, não vai ocorrer um congelamento aí do rio de cima até embaixo, né? Por quê? Porque aqui vai se formar um isolante térmico, que nem eu falei para vocês, e essa água é uma água mais leve, né, com menor densidade do que essa água do fundo. Então as correntes de convecção que trariam esse frio aqui para o fundo, elas não vão acontecer, não vão ocorrer aí nesse nosso sistema. Bom, outro assunto bastante importante quando a gente pensa, né, em aquecer um líquido é o conceito de dilatação aparente. O que seria dilatação aparente, né? Quando a gente vai aquecer um líquido, esse líquido em geral a gente coloca ele num recipiente. Vamos pensar, né, que vocês vão aquecer a água, né, numa panela ou numa caneca. E o que acontece com essa caneca, né? Se ela for feita de algum tipo de metal, o metal, quando é aquecido, também sofre dilatação. Então, além da água dilatar, o recipiente que contém esse líquido também se dilata. Bom, fica mais fácil se eu mostrar essa figura aqui para vocês, tá? Eu vou ter aqui, ó, um reservatório, né? Vamos pensar numa caneca que tem o volume inicial aqui, ó, certo? Um volume que a gente chama de V0, esse é o volume inicial. No momento que esse recipiente, contendo o líquido, né, ele é aquecido, então ele é colocado aqui em cima de uma chama ou num forno, enfim, a água que está dentro, ela aquece, portanto ela muda, né, de volume, porque daí já há uma água que passou desses 4 graus, já está a 70, 80 graus, então ela vai ter uma variação de volume. Mas esse recipiente aqui, ó, que também está contendo líquido, também está aumentando de volume. Então o que vai acontecer? Né? O líquido aumenta de volume e o recipiente também. Se por um acaso a gente observar um líquido aqui, ó, saindo, um líquido extravasado, indica que a água dilatou mais do que o recipiente, né? Vamos imaginar que o recipiente aqui tem um volume igual de água, que ele está totalmente, né,
ocupado pela água aqui, ou seja, o volume de água está sendo igual ao volume do nosso recipiente. Então, se tem volume de líquido extravasado, é porque o líquido está dilatando mais. Bom, como é que a gente calcula, né, esse volume, né, a variação de volume real? Né, porque a água, nesse caso, se a gente trabalhar no laboratório, a gente vai pensar assim, pô, qual é a dilatação que eu vou ter dessa água? Eu tenho que pensar que o recipiente também está dilatando, certo? Então eu vou ter a variação de volume real do líquido, vai ser a variação de volume, né, aparente, que é essa quantidade aqui que extravasou, mais a variação de volume do recipiente. Então, se eu pegar o recipiente aqui e pensar nele que ele está variando de volume, né, isso eu posso fazer, né, o cálculo do volume do recipiente, só para saber que metal ele é constituído. E aí eu somo essa variação de volume do recipiente com a variação de volume aparente, ou seja, a quantidade de líquido que acabou sendo derramado, ou seja, jogando para fora aqui, que a gente pode medir isso, né? Se eu somar essas duas quantidades, eu vou ter o volume real, ou seja, a variação de volume real do líquido. Certo, pessoal? Então, nessa aula número 15, aí, eu procurei abordar esses dois conceitos envolvendo, né, os líquidos, principalmente a água, né, quando a gente falou de dilatação anômala. E agora eu estou falando sobre a variação, né, de volume real. Um abração a todos e a gente se fala na próxima aula.